Fala galera, beleza? Gusta de Biologia aqui com você mais uma vez e vamos agora para aquele nosso resumão sobre os carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, glicídios ou ainda açúcares. Os carboidratos, que são uma importante classe de substância orgânica que forma o corpo dos seres vivos, na verdade eles têm uma principal função que é energética, então você precisa lembrar disso. Nós quebramos carboidratos para produzir energia para nossas reações químicas e tal. Não é a única função. Temos que entender agora que os carboidratos eles são classificados de acordo com o tamanho da sua cadeia carbônica. Então, basicamente, nós teremos três classes de carboidratos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares formados por até 7 carbonos, beleza? Isso são os monossacarídeos. E é claro que nós precisamos dar destaque para dois grupos de monossacarídeos: as hexoses. Hexoses, o que são isso? São esses monossacarídeos com 6 carbonos. E aí a gente dá o destaque para glicose, frutose e galactose, que servem para a produção de energia, então são carboidratos energéticos. E também nós temos as pentoses, que são os açúcares, ali os monossacarídeos com 5 carbonos, no caso a ribose e a desoxirribose. Onde são encontrados ribose e desoxirribose? Nos nucleotídeos de RNA e DNA, respectivamente. Vale lembrar que RNA significa ácido ribonucleico, e aí vem de ribose. Já o DNA significa ácido desoxirribonucleico, e esse nome então vem da desoxirribose. Beleza? Então olha só, nós podemos ser trioses, tá? Pentoses, hexoses, tá? Que são os principais. Mas eu queria que você também soubesse assim: os carboidratos normalmente são formados, tá, por carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Você deve saber, por exemplo, lembrar qual é a fórmula da glicose. A fórmula da glicose é uma das mais famosas que existem. Lembra que é C6H12O6? C6H12O6? A da glicose, da frutose também é assim? Na verdade existe meio que como se fosse uma fórmula, uma reguinha para ver isso. Depende do número de carbonos, tá? Então se a gente pegar aqui, ó, vamos apagar isso aqui primeiro, eu quero lembrar para você uma coisa. Se nós temos aqui um açúcar CnH2nOn, onde esse N é o número de carbonos. Vamos pegar a glicose como exemplo. Ela não tem 6 carbonos? Então seria C6. Quantos hidrogênios ela teria? Multiplica esse N, esse 6 por 2. Então 2 vezes 6, 12. H12. E o oxigênio? O oxigênio também tem que ser o mesmo valor aqui, ó, N, que seria 6, O6. Com isso você atinge ali a forma molecular da glicose. Isso vale para a maior parte desses carboidratos que a gente vai trabalhar aqui, não vale para todos, beleza? Então monossacarídeo tem as hexoses energéticas, pentoses, que são estruturais. Passando agora para os oligosacarídeos, oligo significa poucos, então é a junção de poucos monossacarídeos. Dentre os oligosacarídeos, os que mais caem são os disacarídeos, a junção de 2 monossacarídeos. Sempre a glicose se unindo a alguma outra coisa. Então vem comigo, olha só. Temos 3 principais tipos de disacarídeos: a sacarose, a lactose e a maltose. Então olha só, a sacarose é a união de uma glicose com uma frutose. Sacarose é o açúcar de cozinha. Nós retiramos ele da cana de açúcar. Então lembra cana, lembra planta, planta lembra fruto, fruto lembra do açúcar dos frutos, que é a frutose, e aí você consegue lembrar que a sacarose, que vem da cana, é a junção de uma glicose com uma frutose. Já a lactose, tão famosa aí por muitas pessoas apresentarem intolerância, ela é a junção de uma glicose com uma galactose. Então glicose mais galactose dá a lactose, que é um disacarídeo que você sabe muito bem, é encontrado no leite. A maltose é a junção de 2 glicoses, tá? Encontrada ali no malte, então nós temos esse disacarídeo. Disacarídeos não são uma classe que cai muito, mas os polissacarídeos não caem, despencam nas provas. Então você precisa conhecer os polissacarídeos. Eu vou dividir os polissacarídeos em energéticos e estruturais. Os energéticos são
amido e glicogênio. Galera, o amido e o glicogênio, eles são verdadeiras reservas de energia. Para quem? O glicogênio para os animais e para os fungos, tá? Para os animais e para os fungos, o amido para as plantas. Então, as plantas, elas possuem essa reserva de amido, enquanto os animais fazem reserva de glicogênio. Esse estoque é muito importante. Nos animais, pega no nosso corpo, essa reserva, esse estoque é feito principalmente no fígado e nos músculos. Mas também temos os polissacarídeos estruturais, que são a quitina e a celulose. Quitina e celulose são dois polissacarídeos estruturais. Celulose, por exemplo, o carboidrato mais abundante que nós encontramos por aí, já que forma a parede celular das plantas e também da maior parte das algas. Então, celulose estrutural. A quitina, você sabe, é um polissacarídeo, é um açúcar encontrado no exoesqueleto dos artrópodes e também na parede celular dos fungos. Repara uma coisa bem importante, a quitina apesar de ser um carboidrato, ela foge um pouco àquela fórmula de só ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Repara que a quitina também tem nitrogênio, então o nitrogênio é importante na formação da quitina. Beleza, rapaziada? Então os carboidratos são importantes, caem pra caramba, e eu espero que vocês tenham entendido esse resumo e vão conseguir acertar as questões na prova. Valeu, galera, foi um prazer mais uma vez, abraço e até a próxima aula.